Bem-vindos, caras e caras, para mais um vídeo da série sobre nutrição e adubação baseados nesse livro aqui, editado pelo Antônio Luiz Fancelli. Você que está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, nós já abordamos todos esses assuntos aqui e hoje a gente vai terminar de falar sobre o papel dos micronutrientes na fisiologia, na ocorrência de doenças das plantas. Antes de a gente começar, eu preciso pedir para vocês que vocês me deixem feedbacks, tá? Eu preciso melhorar isso aqui e eu só consigo melhorar se vocês me disserem o que vocês querem, tá? Mandem esse vídeo para mais pessoas, porque as informações que tem aqui, elas são muito importantes aí para quem está começando na carreira agora ou até quem já está na carreira faz mais tempo e quer se aprofundar um pouco mais nesse ramo de nutrição. Era isso, vamos para o vídeo agora. O manganês, quando ele é aplicado via foliar, ele pode contribuir para o aumento da taxa fotossintética. E esse aumento da taxa fotossintética é relacionado à redução de algumas doenças. E esse mesmo fenômeno ele não é observado quando o manganês ele é aplicado via solo, tá? Existem algumas práticas que a gente pode usar na agricultura que podem favorecer o controle do pH na rizosfera. O uso de inibidores de nitrificação e o uso de N na forma amoniacal são umas dessas técnicas que a gente pode reduzir o pH da rizosfera e isso aí pode contribuir com o aumento da solubilidade do manganês. Tem autores que afirmam que existe uma relação direta entre a quantidade de manganês disponível no solo e a baixa incidência de algumas doenças. O Smiley aqui, ele aponta que o manganês ele favorece o aparecimento de rizobactérias, que são agentes controladores de fungos aí como o Fusarium. Fancelli ainda cita que o manganês ele pode ser usado juntamente com fungicidas, visando aí um aumento na porcentagem de controle das doenças. Alguns mecanismos foram propostos por diversos autores que tentam identificar qual que é o mecanismo que o manganês está envolvido para controlar a doença. Um desses mecanismos que a gente pode citar é a lignificação. O manganês ele está presente na formação de estruturas chamadas lignotubos que fazem parte da composição da lignina. E a lignina ela serve como barreira de entrada contra patógenos e contra insetos. Apesar de alguns autores não aceitarem essa teoria, vários outros citam a lignina como uma importante barreira contra a incidência de patógenos. A síntese de fenóis é outro mecanismo citado aqui por Graham. O manganês ele é necessário para o processo de síntese de alguns compostos fenólicos e esses compostos fenólicos são metabólitos secundários que, como a gente já viu, tem papel na indução da resistência dos vegetais. A aminopeptidiase ela é uma enzima que é produzida pelas plantas e a sua produção ela é induzida pelo ataque de patógenos e de insetos. Essa enzima ela degrada peptídeos e transforma esses peptídeos em aminoácidos simples. Esses aminoácidos simples se acumulam então na folha e viram atrativos para fungos e patógenos. Na presença de manganês, há uma inibição da síntese dessa enzima, então a gente tem menos acúmulo de substâncias simples nos tecidos vegetais. A pectina metilesterase ela é uma enzima que é produzida pelos patógenos e ela degrada as paredes celulares, facilitando então a penetração. O manganês tem a capacidade de inibir a produção dessas enzimas quando ele está presente ali no tecido vegetal. Existem alguns compostos que são formados pelas raízes e são exudados pelas raízes e fazem um ambiente menos favorável para o ataque de patógenos. A falta de manganês ele afeta a fotossíntese e afeta então a produção desses compostos e a liberação deles que precisam de energia para acontecer. Quando a planta está bem nutrida, quando ela não tem falta de manganês ou de outros elementos, ela é capaz de exudar manganês. Então a exudação do manganês ele pode contribuir com um ambiente menos propício ao ataque de patógenos. Como os patógenos são menos sensíveis à falta de manganês, eles precisam de cerca de 100 vezes menos manganês do que as plantas para que eles consigam completar o seu ciclo. Então a falta de manganês ela vai prejudicar mais as plantas e deixar as plantas mais suscetíveis
ao ataque dos patógenos que têm a quantidade certa de manganês para fazer todo o seu processo fisiológico. Um trabalho feito por Fritz e Tille em 1984 evidenciou que o manganês ele também pode ser efetivo no controle de viroses. Plantas de batata, beterraba e tomate, quando tratadas com manganês, apresentaram cerca de 40% menos sintomas do que quando foram tratadas sem manganês, e tudo isso feito via foliar. O Fancelli ele fez um trabalho bacana em soja com aplicação de manganês e de cobre no controle de ferrugem asiática. As aplicações elas foram feitas em V5 e em R1 antes de haver a presença de sintomas nas folhas da doença. As plantas tratadas, os tratamentos feitos com cobre e manganês tiveram uma produtividade aí de até 20% maior do que aquelas parcelas onde não recebeu o tratamento. E resultados também semelhantes a esses foram também obtidos por outros autores, que nem o Furlan, que em 2016, comprovando a eficiência desses nutrientes aí nos mecanismos de defesa dos vegetais. Essa tabela aqui do trabalho feito pelo Furlan, ela mostra algumas possibilidades de tratamentos com micronutrientes com o intuito de proteger as plantas. Então foi feita aplicações aqui com fosfito e com manganês, estribulina e triazol, que era um tratamento bem comum aqui quando foi feita a pesquisa em 2006. A testemunha ela teve 56% de severidade de ferrugem asiática. O fosfito ele teve 13,9%, então ele controlou bastante a severidade da ferrugem, e o manganês ele teve aí uma incidência de 20%, uma severidade de 20%, que mostrou que também foi muito efetiva em relação à testemunha. A estribulina e triazol nessa época eles eram muito eficientes, então o índice de severidade foi muito pequeno, porém a gente consegue ver aqui e consegue aplicar isso nos dias de hoje. O que a gente pode fazer? A gente pode usar esses fosfito e manganês e cobre também, que é muito importante, junto com aplicações de fungicidas, para a gente conseguir aumentar a eficiência desses produtos que a gente vem patinando aí ano a ano, tendo sempre que mudar, porque a efetividade desses produtos tem uma duração muito curta, a gente usa demais, expõe demais as moléculas e acaba que fica muito pequeno a possibilidade de controle que essas moléculas vão ter. A gente precisa aumentar a vida dessas moléculas, então por isso que a gente usa protetores e indutores de resistência, para a gente tentar proteger essas moléculas que são caras para serem desenvolvidas. Quem paga a conta disso aí é o produtor, e a gente precisa então se conscientizar e fazer manejos diferenciados para a gente proteger as moléculas e estar usando elas aí por mais tempo. O boro é outro micronutriente muito importante na proteção das plantas. Ele faz parte aí da membrana plasmática, da formação da membrana plasmática, que é uma barreira de entrada para os patógenos e para as pragas. E a má formação dessa barreira também ela permite a exudação de compostos de baixo peso molecular e que são atrativos para os patógenos. Então é importante a gente ter uma concentração de boro que permita o correto desenvolvimento das membranas. De acordo com Markner, o boro ele acelera também a produção de fenóis e a síntese de lignina. Esse processo ele impede a proliferação de hifas dos fungos. Então, a hora que ocorre o ataque, com a rápida síntese de lignina ali, ela vai conseguir impedir que essas hifas continuem e causem os sintomas. O nutriente também é capaz de reduzir o ataque de pulgões, ácaros e tripes, e isso acontece por uma restrição uma restrição alimentar que o boro é capaz de causar nesses insetos aqui. Aqui para provar que o boro é muito importante na integridade da membrana, das membranas das células, o Kakmak e o Romheld eles fizeram um trabalho aqui em folhas de girassol com diferentes quantidades fornecidas de boro, e para ver qual que é a exudação, aí, a lixiviação através da membrana plasmática de sacaróide, aminoácidos e potássio. Então,
Quanto menos boro existia ali presente, disponível para as plantas, mais exudação de compostos atrativos existiu. Aqui a gente pode ver, quando a gente aplicou 20 micrômetros, a lixiviação de compostos aí atrativos para insetos e patógenos foi muito baixa. Assim como o manganês, o boro também ele é muito pouco requerido para os patógenos para que eles possam completar o seu ciclo. Então a deficiência de manganês ela é mais sentida aí pelas plantas do que pelos patógenos. O molibdênio ainda tem muito pouca informação sobre o papel deles como um mecanismo de defesa ali do ataque contra os vegetais. Alguns trabalhos mostram que o nutriente ali é capaz de reduzir sintomas de ataque de nematóides em soja e feijão, porém sem uma explicação científica. Existem algumas outras teorias que atribuem o efeito da redução da incidência de doenças relacionada ao uso de molibdênio por conta dele fazer parte da nitrogenase e da nitrato redutase, que são enzimas aí que atuam no ciclo no nitrogênio. Isso aí pode favorecer de alguma maneira a baixa incidência de doenças. O fornecimento de grandes quantidades de nitrogênio em culturas como o milho, por exemplo, que a gente precisa aplicar bastante nitrogênio, sem um aporte ideal de molibdênio, ele pode afetar o ciclo do nitrogênio, então pode fazer com que esse ciclo não se complete nos tecidos vegetais e aí acaba acumulando muito nitrato, que é uma forma de N mais atrativa para o ataque de insetos e de patógenos. E além disso, o molibdênio ele pode prejudicar a síntese de fenóis, que são compostos secundários, metabólitos secundários, muito importantes para a proteção de plantas contra o ataque de patógenos e de insetos. Existem outros elementos aí como o cloro, o níquel, o lítio e o cádmio, que eles são muito pouco requeridos no tecido vegetal e de alguma maneira eles podem ter alguma influência aí no controle de doenças e patógenos, e ataque de patógenos. O cloro ele pode reduzir a taxa de nitrificação e isso aí pode afetar positivamente o controle de patógenos porque eles se beneficiam de fontes nítricas, né? O níquel está relacionado à síntese de fitoalexinas, que são substâncias antimicrobianas que podem controlar algumas bactérias e alguns fungos. O níquel está relacionado à síntese de fitoalexinas, que são substâncias antimicrobianas, e essas aqui, especialmente relacionadas ao níquel, elas exercem efeito antifúngico nos patógenos causadores das ferrugens. Ele também está envolvido na produção de alguns isoflavonoides, que também são substâncias do metabólito secundário, que podem exercer uma supressão aí, nas doenças. Apesar disso, apesar dessas vantagens aí apresentadas pelo níquel, a gente tem que tomar cuidado na aplicação, no uso dele na agricultura, porque ele é um metal pesado que pode se tornar tóxico aí, poluente, pode poluir os lençóis freáticos e os rios nossos aí. O lítio e o cádmio, eles têm efeito comprovado no controle de míldio, apesar de serem muito pouco requeridos pelo tecido vegetal. E o cádmio também ele pode estimular a produção de lignina. Bom, por hoje foi isso aí. Deixem os feedbacks de vocês aí, eu quero melhorar isso aqui, entregar um conteúdo melhor para vocês e fazer isso aqui alcançar mais pessoas. Esse PDF aqui ele fica disponível no link lá embaixo pelo valor de R$10, que não dá nem 2 Heinekens hoje, para ajudar nos custos das gravações aqui e me incentivar também. É isso aí, um abraço e até a próxima.